Bom dia, na segunda-feira faremos o Devocional Kids e hoje o tema será José. José é um menino que tinha muitos sonhos, um menino sonhador e que ativava muito a ira dos seus irmãos. Por quê? Porque ele é o filho preferido do seu pai Jacó. E isso ativava o ódio nele. Em seus 17 anos ele começou a trabalhar com seu pai. E nisso começou a ter vários sonhos. E um dos seus sonhos foi amarrando alguns feixes de trigo. E desses trigos, seus irmãos também estavam com ele. E os trigos automaticamente se deitaram. E o dele ficou em pé. Quando ele contou para os irmãos zombaram da cara dele, porque acharam que José tinha audácia de falar com eles que ele seria o rei de todos eles. Aí o tempo passou, ele teve mais um sonho. E nesse sonho ele contou para seu pai. Lá havia o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de José. E aí todo mundo começou a ativar mais a ira sobre José. Então, quando ele contou para seu pai admirou e perguntou o significado desse sonho. Passado mais para frente, quando ele foi ver seus irmãos, eles estavam muito irados com ele e viram um poço. E disseram que iriam matar ele e jogá-lo dentro do poço. E assim foi feito. Quando José chegou, eles pegaram José e jogaram ele lá dentro do poço. E lá dentro do poço ele passou um tempo sem água e sem comida. Seus 11 irmãos estavam decidindo o que iria fazer com José. E aí passou uma caravana na hora. Na hora da caravana, eles decidiram, não, vamos vender José. E aí eles tiraram José do poço e venderam José. José caminhou como escravo para ser vendido até o Egito. Chegando lá, foi vendido para Potifar, um grande guerreiro daquela época. E na casa dele ele conseguiu administrar tudo e foi tudo perfeito. Tudo que José pegava, dava bom. Passaram um tempo e a mulher de Potifar viu muito gosto em José. Mas só que José não via nada com ela. No meio disso, José não se envolveu com ela. E para armar contra José, ela pegou a túnica e disse que José havia atacado ela. Assim, José foi jogado diretamente para a prisão. Na prisão, José sabia administrar mais do que o carcereiro. Mais do que o carcereiro. Então o carcereiro deixou a chave dos presos na mão de José. José administrou tudo, fez tudo com perfeição. Passou-se o tempo e chegou lá na prisão o copeiro e o padeiro. E os dois tinham 2 sonhos, sendo que 2 sonhos bem diferentes. Mas todos eles se concretizavam em 30 dias. Então José interpretou o sonho de um e viu que um iria viver, interpretou o sonho de outro e o outro iria morrer. Nessa história, o padeiro que teve o sonho da morte desacreditou e o copeiro ficou muito aliviado. Passou-se o tempo e eles foram chamados. Ao chegar lá, aconteceu exatamente do jeito que José havia falado. Passou-se o tempo e Faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele via 7 vacas gordas. Dessas 7 vacas gordas, elas pastavam pelo pasto e ficavam livremente. Mas aí surgiam 7 vacas magras e comia essas vacas. E assim aconteceu o mesmo sonho, mas só que com um feixe de trigo. E veio uma erva daninha e assim o consumiu. E o faraó ficou sem conseguir dormir direito, ficou pensativo e não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer, na verdade. Então, foi aí que o copeiro lembrou de alguém que interpretou o sonho dele. E aí José foi diretamente chamado para falar com o faraó. Chegando lá, ele deu a interpretação do sonho. Mas antes disso, ele disse, não sou eu que vou interpretar o seu sonho. E sim Deus que vai me falar qual a verdadeira interpretação desse sonho. Com isso, José uniu os 2 sonhos e disse, vai haver 7 anos de período de fartura, mas também haverá 7 anos de período de miséria. Então, ele se reuniu com o faraó e eles sentaram para conversar o que deveria ser feito. E aí José disse que poderiam ser feitas várias coisas e disse para guardar a 5ª parte de toda a colheita. E assim foi feito. No meio disso, o faraó viu muita graça em José e disse, você vai ser o governador do Egito. E assim foi. E José organizou tudo, pegou a 5ª parte, e quando o período da seca surgiu, quem apareceu no Egito? Os 11 irmãos de José.
disseram que estavam passando por muita fome, que seu pai estava precisando de ajuda. E assim, como seus irmãos tramaram contra José, José tramou contra seus irmãos. E fez vários testes para ver como era o coração de cada um. Então, passou-se por 3 testes. No último, ele desejou ver o irmão dele, Benjamim. Enquanto isso, um irmão ficou preso lá com ele no Egito. O tempo se passaram, tudo voltou. E o mais interessante é que os seus irmãos voltaram, trouxeram Benjamim. E eles se curvaram diante de José. E assim foi. Passou-se o tempo, ele mandou os seus irmãos voltarem, buscar seu pai. E ao buscar seu pai, trouxesse toda a sua família para lá, porque o faraó tinha pedido que toda a família de José morasse junto com ele. E assim foi. E a grande lição, a maior lição que podemos tirar disso tudo é que sonhos foram feitos para ser sonhados. E Deus nos dá os sonhos e concretiza os nossos sonhos. José é desacreditado de tudo, mas tinha simplesmente um sonho. E acreditou fielmente, desde o dia que foi jogado ao poço, até o dia da casa de Potifar, na prisão, e até se tornar o governador do Egito. Vamos orar? Então agora, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por a sua palavra, que ela possa ter ministrado diretamente no meu coração, que ela possa cada dia mais vir nos ensinar que sonhos precisam ser sonhados e um dia vão ser concretizados, porque assim o Senhor nos prometeu. E assim te agradeço por mais um devocional, em nome de Jesus. Amém.